Rosana Glacenta Aníbal dos Aqui Santos. atrás do senhor. Eu, Rosana Glacenta Aníbal dos Santos, aceito Walson Adlésio Seio dos Santos como meu marido. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos à família Escalando Muralhas. Nós estamos aqui para compartilhar convosco a trajetória do nosso casamento, como é que foi, como é que foram as dificuldades, as bênçãos, todos os milagres que o Senhor operou. Estamos aqui para compartilhar, quem sabe edificar a tua vida, quem sabe aumentar a tua fé quanto a isso. Bom, vamos começar por uma pergunta muito pertinente que muita gente gostaria de saber, que é como é que nós demos conta que era a vontade de Deus que nós nos casássemos cedo. Cedo, quando digo, é visto que nós começamos com essa ideia do casamento já desde o início do nosso relacionamento. Então, como é que nós entendemos da parte de Deus que era sua vontade que isso acontecesse já? Queres começar? Ou eu começo? Posso começar? Bom, desde o início do nosso relacionamento que nós tivemos como foco o casamento. E eu acho que todo e qualquer casal que entra para um relacionamento e não tem o foco em casar, quer tudo menos ter um relacionamento sério. Então eu te aconselho, você que está num relacionamento, você que está a namorar, eu te aconselho a perspectivar um futuro ao lado da pessoa com quem você está. Eu te aconselho a sonhar em viver o teu futuro com a pessoa com quem você está. Porque se você não sonha, você não tem essa perspectiva com quem você está nesse momento, o melhor é não estar com essa pessoa. E você está enganado. Sim, Está enganado. então o melhor é não prender essa pessoa ao teu lado, porque você não tem uma perspectiva, você não cria um futuro, não tens uma ideia de querer ter um futuro ao lado dessa pessoa, então de nada adianta. E desde o início do nosso relacionamento, quando nós tínhamos como foco o casamento, esse era o nosso foco, o nosso sonho, a nossa meta, era nos casar. E nós fomos buscar algumas respostas da parte de Deus, fomos procurar por sinais de Deus, fizemos propósitos, né? Fizemos alguns jejuns, sim, e fomos buscando respostas. E Deus foi dando muitos sinais. O que mais me marcou, o que mais eu guardo, eu uma vez estava num culto e assim que cheguei, o pastor pediu-me para levantar e disse que Deus queria me entregar uma mensagem, Deus queria falar comigo. E ele disse, olha, Deus está a me dizer que você vai casar muito cedo, que Ele tem um propósito com o teu casamento, que Ele tem um objetivo com o teu casamento, que Ele quer entregar a ti um ministério, que esse ministério vai se estabelecer após o teu casamento. Então Deus está a me dizer que você vai casar muito cedo. Esse é o recado que Deus queria dar para você, porque Ele tem um ministério para você. Então desde aquele momento, né, claro que já anteriormente nós tínhamos dado o início a essa busca por essa resposta, mas a partir daquele momento algo em mim cresceu. Eu comecei a ir mais força, mais certeza. Sim, mais certeza daquilo que já tínhamos no nosso coração. E dia após dia eu fui buscando por entender qual é o meu chamado, qual é o ministério que Deus quer entregar em minhas mãos. E até hoje eu estou aqui ao lado da minha esposa e eu tenho dito sempre que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esses foram os sinais que Deus nos deu, essas foram as formas que Deus usou outras pessoas para falar conosco. E hoje estamos aqui casados, graças a Deus. Bom, de minha parte, eu naquela época, eu basicamente estava acabado de sair de um relacionamento meio conturbado. Um relacionamento que era julgo desigual, que não estava debaixo da vontade de Deus. Então, naquele momento, eu dizia muito para Deus que o meu próximo relacionamento tinha que ser para casar. Então, eu pedi alguns sinais que essa pessoa tinha que dar quando Deus enviasse, que me fariam ter a certeza que era alguém enviado por Deus. Então, quando o meu marido começou a dar esses sinais, ainda antes de nós começarmos a namorar, aquilo começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque ele começou a falar e a mostrar exatamente o que eu havia pedido para Deus. Então aquilo começou a me chamar muita atenção. Então comecei a prestar mais atenção nele, comecei a dar mais valor nas nossas conversas. Ele vinha me pedir para orar e nós orávamos. E isso tudo ainda como amigos.
Então isso começou a me chamar muita atenção. E eu estava num momento que eu dizia para Deus, havia dias que eu dizia a Deus, o homem que for enviado pelo Senhor tem que dizer isso, tem que mostrar isso, tem que fazer isso. Mas havia dias que eu falava, não Deus, desculpa, eu sei que o Senhor é que criou os homens, mas os homens não prestam, então eu não quero mais homem. Então quando ele veio, eu disse, Deus, eu disse que não queria mais homem. Mas depois eu comecei a lembrar do que eu havia pedido para Deus e ele começou a fazer. E eu disse, realmente Deus ouve o que nós pedimos, porque ele começou a mostrar e até coisas que eu pedi para Deus há muito tempo atrás, que eu já nem me lembrava, ele fez. E eu disse, Deus mesmo não esquece de nada. Então isso me fez ter mais certeza de que realmente nós estávamos debaixo da vontade de Deus. E eu sei que normalmente para Deus não existe muito isso de namoro. Existe preparação para o casamento. Se você pensa que para Deus eu estou a namorar desde que não vai contra a lei dele, né? Não estou a fornicar, mas estou ali, mas não é com essa pessoa. Então não pensa que estás a agradar muito a Deus. Por quê? Porque para Deus existe preparação para o casamento. Se você acha que está com alguém, está debaixo da vontade de Deus porque não estás a fornicar, não estás a fazer nada de errado, mas não é tua pretensão ficar com essa pessoa, só estás a ocupar, como os angolanos dizem, empatar a pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, então também não estás debaixo da vontade de Deus, porque o namoro é uma preparação para o casamento. Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Então quanto mais cedo, melhor. E quando eu comecei a ouvir, porque quando esse profeta levantou ele e entregou a mensagem de Deus, eu não estava. E ele quando me contou, eu comecei a sentir ainda mais certeza de que realmente era Deus a pôr no nosso coração que o tempo chegou, que o tempo estava a se aproximar, que isso ia acontecer. Então nós começamos a dar os nossos passinhos de fé, né? Os nossos passinhos de fé, mesmo sem certeza, mesmo sem nada, sem nenhuma luz no fundo do túnel, nós começamos a dar entrada nos documentos. Tínhamos muita pressa. Nós demos entrada nos documentos em 2017. Só para terem noção, nós tivemos... Não demos entrada dos documentos. Tratamos os documentos. Tratamos os documentos, sim. Em 2017. E como todos sabem, tratar documento exige dinheiro. Nós gastamos dinheiro, tratamos documentos. Por quê? Porque na nossa mente tinha que algo que muitos cristãos ignoram. Deus vai fazer, tem a parte dele. Há coisas que Deus diz que vai fazer, como Abraão, né? Abraão e Sara, que Deus disse, eu vou vos dar um filho. Qual era a parte de Abraão e Sara? A parte sexual, né? A parte marital. Então, nós também tínhamos a nossa parte, Deus tinha a parte dele. A nossa parte, Deus não ia sair do céu e vir tratar os documentos da entrada. Essa era a nossa parte. Então nós tínhamos isso em mente. Deus disse que vai fazer, então nós temos que fazer a nossa parte. Para Deus também fazer a parte dele. Então nós tratamos os documentos e dinheiro gasto, os documentos caducaram e foi em vão. No outro ano demos mais um passinho de fé em que decidimos já comprar as nossas alianças. Mas isso tudo para nós não foi uma perca de tempo, foi uma bênção. Por quê? Porque fé é isso, fé é você acreditar mesmo quando não há nenhum vestígio, não há nenhuma luz no fundo do túnel. Então isso tudo foi algo que mexeu muito conosco e que nos motivou mais a não desistir. Só para acrescentar, isso também foi uma prova de que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Só para que vocês tenham uma noção, nós começamos a ir em busca disso desde 2017 e o casamento aconteceu no final de 2019. Então o tempo de Deus é o tempo perfeito. Abraão teve que esperar um bom tempo para que ele tivesse um filho. E José também teve que esperar muito tempo até que ele reparasse que chegasse o momento certo de os sonhos que Deus lhe dava quando ele ainda era adolescente se cumprisse. Teve que esperar um bom tempo até que esses sonhos se cumprissem, até que as promessas de Deus se cumprissem. Então é uma forma de nós entendermos que ainda que demore, ainda que leve algum tempo, as promessas de Deus vão se cumprir no tempo certo e o tempo de Deus é perfeito. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre este tema, o tempo de Deus é perfeito, eu vou deixar aqui nos cards.
Então assiste o vídeo e eu tenho certeza que também vai ser uma bênção para você. E foi assim que nós começamos a dar os nossos passos de fé e ir em busca do nosso casamento. Bom, agora vamos falar sobre como as pessoas receberam desde o início essa notícia de que queremos casar. Como os nossos familiares receberam. Então, começa. Bom, naquela altura, eu ainda estava fora de Angola, estava a estudar. Então, eu ficava meio receosa, porque eu sabia que os meus familiares poderiam não receber bem essa notícia pelo fato de eu estar a estudar. Então, eu dizia a Deus, como é que vai ser? Eu conversei com algumas pessoas, mas todas as pessoas que eu conversava me diziam sempre: tá bom, isso vai acontecer, mas tem que ser depois que terminar os estudos, depois. Só que aquilo ficava comigo de tipo, Deus está a dizer que é já. Nós seres humanos temos aquilo em mente que quando Deus está a dizer que é já, que vai acontecer cedo, que Deus quer já. Você, na tua cabeça está que pode acontecer hoje, amanhã, depois. Então isso ficou na minha mente, mas Deus quer já. Como é que as pessoas estão me falando que eu tenho que terminar? Se eu para terminar ainda preciso de alguns anos, como é que vai ser? Depois eu disse, não, o tempo de Deus é perfeito e Deus faz tudo conforme Ele quer. Só que algo que eu lembrei algo que eu dizia muito para Deus é que eu vou estudar, Deus, eu vou me formar, mas o meu diploma será simplesmente como um presente para minha mãe, para os meus familiares. E que no final das contas, eu queria viver de acordo com a providência dEle, eu queria viver para servir Ele, eu queria viver impactando nações, libertando os que estão presos, libertando as almas. Eu queria viver dessa forma. Então, algo que eu aprendi é que quando um pensamento nosso de tão bom e quase perfeito vai de encontro à vontade de Deus, Deus tem pressa para realizar, Deus tem pressa para fazer acontecer. Então, enquanto eu pensava, olha, eu tenho que terminar, entregar o diploma e depois viver a vontade de Deus, Deus estava falando, não, se você tem essa vontade, eu estou à procura de corações sedentos, então eu te quero já. Então naquele momento eu deixei tudo nas mãos de Deus, mas depois, graças a Deus, os meus familiares foram entendendo, e da forma que Deus fez acontecer, não tinha como as pessoas dizerem que não, vamos esperar isso, vamos esperar aquilo. Deus providenciou tudo, Deus cuidou de tudo, do tempo, dos estudos, de tudo, e tudo aconteceu debaixo da vontade dele. Então tudo aquilo que os familiares diziam que não deve ser assim, Deus mostrou que Ele é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Bom, no meu caso, a princípio, em 2017, as primeiras pessoas com quem eu conversei acerca disso foram a minha mãe e a minha irmã. A minha mãe recebeu um pouquinho mal, porque ela achava que era muito cedo e que ainda não era o momento, então ela ficou meio insegura com relação à informação que eu estava a lhes dar. Já a minha irmã recebeu muito bem, a minha irmã que foi minha madrinha, ela recebeu muito bem, ela entendeu logo o propósito de Deus, ela deu glórias a Deus. E para minha mãe aceitar, foi necessário nós estarmos no culto, estávamos os dois. E quando ela viu aquele momento, dentro do coração dela, ela já sabia que era essa a vontade de Deus e que era isso também que nós queríamos. E quando ela viu naquele momento o pastor a falar comigo, a dizer que Deus estava a transmitir aquilo, então aquilo serviu de uma base de aceitação para minha mãe. Desde aquele momento ela foi a pessoa que mais apoiou, que mais deu força, que esteve sempre ali, que acompanhou e foi uma companheira e por aí. Então acredito que essas foram as grandes dificuldades que eu tive, mas que no final das contas Deus ajudou-me a superar isso, né? Sem contar que teve também outras bases de não aceitação em relação a familiares e por aí fora, mas que ainda não é o momento certo de estamos a abordar em geral sobre tudo. Estamos apenas a fazer um resumo sobre as dificuldades que nós tivemos, mas graças a Deus tudo no final aconteceu e correu tudo muito bem. Aquilo foi em 2017, quando estávamos ainda a dar a informação para os nossos familiares que nós tínhamos essa intenção, que nós tínhamos essa vontade. Foi necessário passar quase 3 anos, né?
até voltarmos a conseguir dar entrada ao tratar os documentos, dar entrada dessa vez e de fato o casamento ser consumado. Bom, vamos abordar um pouco agora sobre dificuldades. Lembrar que nós vamos fazer duas partes. Essa é a primeira parte. Então, nessa primeira parte, nós queremos simplesmente abordar sobre algumas dificuldades. Não todas, nós estamos a tentar fazer um resumo para o vídeo não ficar muito extenso. Só para lembrar que essa é a terceira tentativa que nós estamos a tentar fazer o vídeo desde terça-feira e pedimos desculpa a você que está à espera desde terça-feira que nós postássemos o vídeo, mas nós já estamos a tentar produzir ou fazer um vídeo desde terça-feira e estamos a ter essa dificuldade com relação ao carregamento e por aí fora, mas esperamos que dessa vez a parte 1 dê certo. Então, na parte 1 nós estamos a tentar falar simplesmente das dificuldades de uma forma resumida. Na parte 2 é que nós vamos falar de como Deus operou, Deus fez, nós ultrapassamos os problemas, das pessoas. Vamos também agradecer algumas pessoas que foram presentes de Deus nessa época. Amém? Então agora vamos falar um pouco sobre as dificuldades que nós enfrentamos, tanto na época do civil, na igreja, no salão de festa e no hotel. Amém? Começo tu. Eu vou começar para depois você terminar, porque em relação a isso, a Osaka tem uma excelente memória para abordar sobre esse assunto. Está aqui. Bom, as dificuldades que eu tive, vou dizer primeiramente com relação ao civil, que foi a que mais me marcou, que hoje eu vejo engraçada, mas no início foi um pouquinho chato, foi porque a minha calça ficou com uma mancha de verniz vermelho no momento em que estávamos prestes a sair de casa para ir no hotel onde ia se realizar a cerimônia civil. O que aconteceu? No dia do casamento eu estava no quarto com a minha mãe, a minha madrinha, o meu padrinho e tinha também os meus sobrinhos lá, então aquilo estava tudo um alvoroço. E a minha irmã, depois de ter usado o verniz, ela deixou o verniz em cima da cama, minha sobrinha... Vermelho. A minha sobrinha foi para lá, abriu o verniz, aquilo despejou um pouquinho na cama. E quem vai sentar na cama? Sentei na cama, manchou a minha calça, mas tanto é que a minha esposa nem deu conta. Mas aquilo foi algo que me chateou bastante, me aborreceu, ficamos em pânico à procura de acetona para ver se diminuíssemos um pouco a mancha. Conseguimos diminuir um pouco a mancha e depois fomos mesmo assim, tentei manter a calma, a postura e tudo mais. E no final tudo correu muito bem. Agora, quanto à igreja, a dificuldade que eu senti foi por causa da demora da minha esposa. Demorou bastante. E quando chegamos na igreja, eu cheguei muito cedo, rápido, pontual, eu e a minha família. E assim que chegamos na igreja, o pastor disse: olha, o vosso casamento é o próximo, mas se a noiva demorar muito tempo a chegar, nós vamos ter que dar prioridade no outro casal que já está aqui. E vocês vão ficar para o último casamento, porque no dia em que nós casamos ainda tinha outros casamentos para acontecer na igreja. E então a minha madrinha ficou aí, entrar em contato, a saber o que se passa, porque da demora e tudo mais. E aquilo me deixou meio chateado por causa do tempo, ainda temos... Olha, foi algo, sei lá. Então acho que isso foi uma das maiores dificuldades que tivemos na igreja. Agora no salão a dificuldade que eu tive foi com relação à dança. Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar. Pensei que tinha uma companheira nessa área que também não sabe, não gosta de dançar. Não sei dançar. Eu cheguei no momento que tínhamos que dançar e eu vi alguém a se mexer, a dançar como eu nunca vi. Eu fiquei olhando e disse: meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse meio? Porque eu estava pensando que a minha esposa também não sabe dançar, mas afinal ela sabe dançar, ela está dançando como ninguém. Será que viu vídeos, ensaiou, alguma coisa aconteceu? Não é possível? Aí eu vou me meter aonde? Então aquilo foi algo que passou, queria que aquele momento passasse. E acho que essas foram as maiores dificuldades que, em relação ao que eu senti no momento, né? Sem falar de alguma falta de organização no salão, principalmente com relação aos garçons, que tinha muitos dos momentos em que eu pedia alguma coisa e demorava bastante para chegar até mim. Tanto é que tinha vezes que alguém tinha que ir lá até com eles para fazer uma chamada de atenção e só assim eles ficavam mais atentos e por aí fora. E outras coisas com relação à organização
que também nos chamou muita atenção, que não era totalmente como nós pedimos ou como nós queríamos, que nos chateou. E acho que isso foi uma das fases mais difíceis. Também teve outra fase difícil, porque nós fizemos um propósito de ficar 3 meses sem praticamente nos encostar muito e por aí fora. Foi meio difícil para mim. Mas pronto, tivemos que aguentar, né? Não ficamos algum tempo sem nos beijar e por aí fora. Mas foi uma boa fase, aprendemos bastante. Foi um momento em que nos aproximamos mais e mais de Deus. E foi muito bom, porque no final aquilo soou como a primeira vez de todas. E demos graças e glórias a Deus por tudo isso que aconteceu antes do casamento. Foram essas as dificuldades que eu senti. Bom, de minha parte eu tive algumas dificuldades, começando pelo civil. Eu fui para o hotel, 8 horas, fiquei à espera da maquilhadora. A cerimônia do civil estava marcada para as 12. Eram 11h30, a maquilhadora chegou 11h30 e quer dizer que só tínhamos 30 minutos para ela maquilhar, para fazer o penteado e eu descer. Eu tinha em mente que seria mais uma daquelas maquilhadoras que quando está a fazer o penteado da noiva, a maquilhagem da noiva demora décadas. Mas graças a Deus em 15, 20 minutos ela foi com mais um moço. Eu estava pronta e eu fiquei aqui a reclamar à toa, fiquei aqui em pânico à toa, porque ela é tão rápida e eu gostei tanto da maquilhagem do penteado, todo mundo a elogiar, que eu fiquei do tipo, nem deveria ter ficado aqui a perguntar onde é que ela está, porque ela afinal sabe o que ela faz. Então, outras dificuldades nesse período todo foi sobre a decoradora sumiu, aqui a decorar o civil, lá o espaço, sumiu, eu tentava ligar, não atendia. O bolo do civil, eu ligava também e não atendiam, não respondiam as mensagens. Eu tive que ligar para minha prima e para o meu primo, foram para lá. Graças a Deus o bolo estava feito, eles só não respondiam, não sei o porquê, não sei se tinham algum problema no telefone, mas o bolo estava feito e eles conseguiram levar o bolo. Quanto à igreja, a única dificuldade que eu tive não foi nem de espera, nem de nada. Simplesmente foi pelo facto de que eu tinha 10 damas, então eu queria entrar com as 10 damas. Só que a moça que estava a maquilhar as damas não era tão rápida quanto a minha maquilhadora. Então, desde manhã que ela estava ali a maquilhar as damas, já eram 17 horas e tal, e só tinha ainda 3 ou 4 damas preparadas. Então aquilo decepcionou um pouco. E eu então não tive a oportunidade de entrar na igreja com as damas, só entrei com as damas no salão. Dali fomos para o passeio, né? E nesse passeio fizemos algumas fotos no jardim. E vou vos dar um conselho, noivas. Na hora das fotos, as pessoas aconselham sempre: o verde é bonito, vamos para os capins no jardim. Tenham muito cuidado. Porque eu passei um sufoco muito grande. Fomos fazer fotos no jardim e estava cheio de formigas. Algumas formigas entraram debaixo do meu vestido e eu não dei conta. Só dei conta no salão, quando comecei a sentir algumas mordidas nas costas. Então muito cuidado com o lugar onde vocês vão fazer fotos. Mas, em suma, eu gostei do lugar onde fomos fazer as fotos, tirando só essa parte. Como estava de noite, nós não demos conta do formigueiro lá. Quanto ao salão, é aquilo que ele disse, a organização. Noivas, se tiveres a oportunidade de ir ver o trabalho da pessoa que vai decorar o teu casamento, dias antes, se ela vai decorar outro casamento e tu poderes ir para lá, provares da comida, e veres a decoração, o trabalho, aconselho, porque é muito, muito, muito importante. Aí você vai saber se realmente ela cumpre com o que a noiva pede. Tu vai saber sobre a comida, o paladar, se é bom. Tu vai saber sobre o trabalho que eles oferecem. Tu vai saber disso tudo. Então, a organização deixou um pouco a desejar. O trabalho dos garçons não foi assim algo tão aprovável que nem mesmo nós como noivos eles estavam a querer cumprir assim rápido, porque normalmente os garçons estão ali para servir, principalmente os noivos. Os noivos pedem algo, eles
basicamente são o flash, vão e já trouxeram. E para nós eles demoravam muito, então isso estava a deixar um pouco a desejar. Mas as outras coisas, na graça de Deus, tudo foi maravilhoso. Quanto ao hotel, quem muito reclamou foi ele, pelo fato de que o hotel tinha um critério de que só os que estavam lá, os hóspedes, só podiam consumir alimentos e bebida dele, não podíamos trazer de fora. Então isso estava a ser um pouco complicado, porque nós estávamos a sair de um casamento de muitos gastos e não tínhamos tanto dinheiro para consumir no hotel. Então isso foi um pouco complicado, mas depois conversamos com eles, eles entenderam e deram algumas soluções para esse caso e tudo foi resolvido. A solução é que tivemos mesmo consumir lá também. E pronto. Mas basicamente foi isso que nós queríamos compartilhar convosco na primeira parte, porque nós vamos dar o nosso máximo para a segunda parte ser boa e não demorar tanto tempo quanto esse vídeo demorou. E se você gostou, se inscreva se ainda não te inscreveste, partilhe esse vídeo, ponha gosto. Não esqueça de partilhar, é muito, muito importante. Por quê? Porque se calhar tem alguém que precisava dessa mensagem, que precisa nesse momento para encorajar, para entender que realmente Deus faz no tempo dele. É isso que eu queria falar. Tem mais alguma coisa para falar? A única coisa que eu queria dizer para terminar é te aconselhar a se inscrever para ver a parte 2, porque a parte 2 nós, além de agradecer, nós vamos partilhar algumas imagens do nosso casamento, alguns momentos que nós temos como memorial ou momentos agradáveis no nosso casamento. Então se inscreve, se você quer saber mais, deixa o teu like porque é importante, porque talvez o nosso vídeo possa chegar a alguém que está a precisar de ver um vídeo como esse, né? E espere pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. É tudo, até a próxima. Shalom.